O que me traz aqui hoje nessa tribuna é uma preocupação com a paz no nosso continente, porque a América Latina é da paz, o Brasil é da paz, mas a paz na América Latina está deverasmente ameaçada. Os olhos do mundo estão se voltando neste momento para a Venezuela, para as ameaças que os americanos estão fazendo na Venezuela. Os olhos do mundo se voltam agora para o Brasil, devido à posição do Brasil nos últimos 2 dias. Então, senhor presidente, é preocupante quando se assiste o governo americano fazer ameaças de invasão à Venezuela, bem aqui na nossa fronteira, bem aqui na nossa vizinhança. E o que tem feito o Brasil? Eu tenho assistido declarações do ministro das Relações Exteriores brasileiras, inclusive se somando às posições americanas de conflito com a Venezuela. O Brasil, senhor presidente, há mais de 50 anos, quando aconteceu a Guerra do Paraguai, não tem se envolvido em conflitos com a nossa vizinhança. Por que nós vamos nos somar às posições belicistas que querem invadir um outro país? Seja lá qual for o problema da Venezuela, é um problema deles. Eles têm que resolver internamente. Nós não somos a favor da invasão de nenhum país. O Brasil não pode se somar a isso. Agora, na última quarta-feira, quando o governo brasileiro decidiu mandar mantimentos para a Venezuela sem o consentimento do governo venezuelano, isso não é comum no Brasil. Essa não é a política brasileira, essa não é a política do Itamaraty. Há mais de 150 anos, o nosso Itamaraty, o Brasil, tem feito missões de paz, tem feito missões contra guerras, contra invasões. Aliás, o Brasil mesmo já participou de mais de 50 missões de paz. Algumas delas o Brasil tem dirigido, tem comandado, como foi o caso do Haiti. Mas não é da tradição brasileira se meter nos conflitos da vizinhança. Agora, por conta da posição do Brasil, na última quarta-feira, está aqui os jornais de hoje. Maduro envia veículos militares para a fronteira da Venezuela com o Brasil. Aqui uma outra. Maduro diz que fecha a fronteira da Venezuela com o Brasil, exatamente por conta da nossa posição. Não é tradição do governo brasileiro, não é tradição do nosso Itamaraty, há mais de 150 anos, se meter em problemas de outro país. Essa é hora de buscar a paz, senhores e senhoras. Aí eu pergunto, e se os americanos afrontadamente decidem invadir a Venezuela, e a posição do Brasil vai se somar a isso? Eu pergunto aqui aos colegas parlamentares, vocês que têm filhos jovens, eu pergunto às mães que estão me assistindo agora, as mães querem ver seus filhos saírem de casa, ainda tão jovens, para matar outros jovens na fronteira, num país vizinho. Que mãe, senhor presidente, está preparada para entregar seu filho para uma guerra, para um conflito? O Brasil não quer se meter nesse conflito. As mães querem que o governo brasileiro corra atrás de ajudar seus filhos a ter emprego, a ter escola. As mães não querem mandar seus filhos para a guerra. Então eu queria pedir aqui aos colegas parlamentares, porque eu já tenho pedido, inclusive ao presidente Rodrigo Maia, é importante o parlamento brasileiro se posicionar. E eu acho importante o colégio de líderes se reunir, acho importante nesse colégio de líderes a gente trazer aqui o ministro da Defesa brasileira e relembrar o Brasil como tem sido o nosso comportamento, um comportamento na defesa da paz, um comportamento na defesa das ajudas humanitárias sempre coordenadas com a ONU. E nunca o Brasil participou de nenhuma ajuda humanitária impondo a sua decisão dentro de um outro país. Isso não é da tradição do Itamaraty. Isso não é da tradição do Brasil buscar conflito com outros países. Portanto, senhor presidente, eu queria lembrar aqui aos colegas parlamentares, o que está acontecendo aqui na nossa fronteira, na nossa vizinhança, pode cair. Para concluir.
O que está acontecendo aqui na nossa fronteira, na Venezuela, pode cair tragicamente no nosso colo, no colo das mães, no colo dos filhos, no colo dos maridos, no colo das esposas que não querem ver seus maridos, seus filhos, a sua família ir para a vizinhança matar ninguém, se envolver em nenhum conflito, se envolver em nenhuma guerra. É preciso o Congresso brasileiro estar atento e alertado de que nós somos da paz. Nós queremos a paz e nós não vamos aceitar entrar no conflito dos outros, nos problemas dos outros. Esse é um problema que os americanos, que o governo americano está criando com a Venezuela. Esse não é o nosso problema. A relação com a Venezuela, com a Bolívia, com o Peru, com o Paraguai, sempre foram de paz. E assim nós queremos continuar. Muito obrigada, senhor presidente.